Fala pessoal, para quem não me conhece, Rafael Cordeiro aqui, sou analista-chefe da Escola de Investimentos Digitais e como prometido na minha comunidade fechada, vou estar dando início agora ao curso que eu chamei de Criptomoedas para Leigos, mas para quem não é leigo pode ficar aqui também porque você vai ouvir algumas explicações sobre Bitcoin e criptomoedas que com certeza você ainda não ouviu por aí, porque aqui a gente vai dar uma abordagem diferente para esse assunto, até porque eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe por acaso o que tem dentro do seu smartphone para você poder usar ele? Não sabe, né? Porque não precisa, você só precisa usar e ponto final. Você não precisa saber como funciona a tecnologia por trás, você não precisa entrar em nenhum desses assuntos com esses palavrões, esses termos em inglês que ninguém entende nada. Então aqui a gente vai dar uma abordagem diferente para esse assunto e nós também vamos falar um pouco de economia, mas de uma forma bem simplificada, até porque criptomoedas não fazem parte de um universo paralelo. Criptomoedas são ativos financeiros que fazem parte de um sistema financeiro. Não é o sistema financeiro tradicional, onde existem as ações, as moedas tradicionais, mas as criptomoedas também são ativos financeiros. Então a gente precisa falar um pouco de economia aqui, mas vai ser de forma muito simplificada. Então esse aqui é o vídeo 0 do nosso curso, falando sobre criptomoedas para leigos, e a gente vai trazer alguns assuntos aqui para a gente introduzir nesse curso. Então, um dos assuntos que eu separei aqui para a gente falar nesse vídeo 0 é o crédito. A gente usa o crédito de uma forma completamente equivocada e é por isso que acontecem as grandes crises. Não só por isso, mas esse é um dos maiores motivos. Então eu preciso começar falando sobre ele, até porque o motivo da gente estar falando sobre criptomoedas é porque você vai entender lá na frente, mas o mundo está se encaminhando para digitalizar a economia e todas as moedas vão deixar de existir do jeito que a gente entende para serem criptomoedas. E esse assunto começa no crédito. Então vamos lá, vamos começar a entender por que o crédito é tão importante antes da gente falar sobre criptomoedas. Então vamos lá. Imagina o nosso crédito, o crédito que a gente usa, do nosso cartão de crédito, do nosso cheque especial, para começar a entender de um jeito macro, para começar a entender como é que as coisas funcionam no mundo da economia. Então, veja bem, o dinheiro que a gente usa, o dinheiro de verdade, o dinheiro que a gente ganha, o dinheiro que tem na nossa conta, os reais que tem na nossa conta, eles tendem a ser menor do que o crédito que a gente tem. Então, por exemplo, se a gente tem um salário de 6 mil reais, por exemplo, a gente tende a ter um crédito de 10 mil. E esse crédito serve para a gente impulsionar a nossa vida econômica. A gente usa crédito porque a gente não pode comprar tudo que a gente precisa com o dinheiro que a gente tem. Então a gente coloca o crédito na frente e aí a gente parcela aquilo ali e vai pagando com o tempo. Não é assim? Então o que pode acontecer com isso? O que pode acontecer é o seguinte: se você por acaso tiver algum problema com a sua receita, com o dinheiro que você recebe, no exemplo que eu dei, nos 6 mil reais que você recebe, se você fica 1 mês, 2 meses sem receber esse dinheiro, o que vai acontecer com a sua vida financeira? Vai quebrar, porque você precisa pagar o crédito. E se você não pagar o crédito que você tomou, aqueles juros ali vai virar uma bola de neve e aí a sua economia vai quebrar. Pois é exatamente isso que acontece com todos os países do mundo, com todas as grandes empresas do mundo. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos só é a maior potência econômica do mundo porque ele é o maior país com crédito no mundo. O crédito dos Estados Unidos está avaliado em torno de 50 trilhões de dólares. Sabe quanto é o produto interno bruto deles? Ou seja, é equivalente ao dinheiro de verdade que você tem na carteira? 5 trilhões de dinheiro de verdade para 50 trilhões de crédito no mercado. Ou seja, tem 50 trilhões de dólares de dinheiro de mentira no mercado. E o que pode acontecer com isso? É que se acontecer alguma crise ou algum problema que paralise a economia, o que pode acontecer? Ela quebra. E aí, quando ela quebra, a gente está suscetível a tudo. E quando esse tipo de coisa acontece, isso já aconteceu, então a gente pega dados históricos para avaliar, acontece um repaginamento completo da economia.
Porque a dívida é tão grande que se eu paro de pagar isso daí, é juros em bola de neve ao ponto de que fica impossível pagar. Não existe riqueza no mundo suficiente para pagar uma dívida como essa. Então o que tem que acontecer? Uma repaginação completa da economia mundial. Por quê? O dólar está enraizado em todos os países do mundo. Tudo hoje é precificado em dólar. O dólar é a principal moeda do mundo. E se eu estou 50 trilhões de dólares de dinheiro de mentira, de crédito, se eu deixo de pagar isso daí, os meus 5 trilhões que eu tenho de verdade vira pó. Quebra completamente. Então eu tenho que repaginar a economia. Isso aconteceu em 1929, num negócio chamado a Grande Depressão. O mundo, naquela época, sofreu algo parecido com isso. E o que teve que acontecer? Um repaginamento total da economia. E é exatamente isso que nós estamos vivendo agora. Então, por isso que eu precisei começar falando de crédito com você, para você entender, desde a sua vida financeira para a vida financeira macro, para a vida financeira dos países, porque é exatamente a mesma coisa. O crédito, quando ele foi instituído para gerar mais ativo, para gerar mais produtividade. Ou seja, eu pego o crédito aqui para fazer com que esse crédito faça mais dinheiro. Só que as pessoas usaram isso de forma errada. A gente usa crédito para comprar coisa no supermercado, no shopping. A gente não usa o crédito para fazer mais dinheiro para a gente. A gente usa para tomar dinheiro da gente. E isso tem um destino certo. É quebrar a economia, seja a sua economia pessoal, seja a economia de qualquer país, de qualquer instituição grande. Então é exatamente assim que inicia a quebra de uma economia. Não é por conta de uma crise especificamente, mas sim por conta de um uso indevido do crédito que todas as pessoas fazem. A economia é feita de pessoas. Se eu e você usamos a nossa economia pessoal de uma forma errada, falando de crédito, é isso, exatamente isso que fazem as grandes corporações e os governos dos países. Então, é certo que entre 75 e 100 anos, um período de 75 a 100 anos, existiu uma grande quebra na economia global. E nós estamos exatamente nesse período, porque a última quebra na economia, tão grande quanto a que nós vamos começar a viver agora, aconteceu em 1929. Então estamos dentro desse período de 75 a 100 anos, onde a economia quebra justamente por causa do crédito. A recessão, o vírus, a quarentena, só é um empurrãozinho para a grande depressão que nós vamos começar a viver. Então o que eu estou querendo dizer é, a crise gerada pela quarentena, pela paralisação da economia, vai jogar a economia dos países para um estado onde eu não consigo mais pagar o crédito que eu tomei, porque a economia simplesmente paralisou e eu deixei de ter a minha receita, que era o que garantia o pagamento do meu crédito. Então o que vai acontecer? Quebra completa da economia, porque as dívidas que os estados contraíram com tomadas de crédito é tão grande, tão volumosa, que vai ficar impossível pagar por conta da paralisação global na economia causada pelo coronavírus. E aí é onde a gente entra no assunto criptomoedas. Por quê? Junto disso, o que acontece? Uma demissão em massa no mercado de trabalho. Uma gama de pessoas, a partir daí, vão passar a ficar desempregadas. Depois disso, as vagas dos mercados de trabalho, na atual circunstância tecnológica que a gente vive hoje, vão ser recompostas por tecnologia, por inteligência artificial, por impressão 3D, por automação. É uma mão de obra muito mais eficiente e muito mais barata, porque eu não preciso pagar salário por uma máquina. Então, quando você ouve dizer por aí que nós estamos nos encaminhando para a maior crise que esse mundo já viu, de proporções inimagináveis, ao ponto que a gente nem consegue ainda imaginar como que a gente vai sair dessa, eu quero te dizer que isso não está muito longe da verdade, não. Por quê? O motor que faz a gente sair de uma crise, o motor que faz a economia do mundo repaginar, é a nossa mão de obra, é a nossa força de trabalho. A nossa força de trabalho entra no mercado quebrado e faz esse motor girar novamente. Só que é muito mais barato a mão de obra que a tecnologia vai proporcionar, que é a quarta revolução industrial, que nós estamos vivendo, coincidindo com esse momento da quebra da economia impulsionada pela quarentena do coronavírus. Então,
as pessoas vão perder os empregos em massa e quando elas voltarem ao mercado de trabalho, vai estar lá um robô no lugar dela. E aí é onde a coisa começa a ficar séria. Por quê? A repaginação da economia está colocando a gente para uma economia completamente digitalizada. A solução mais aparente que o mundo tem são as criptomoedas. Então, quando a gente coloca as criptomoedas em jogo, a gente abre o mercado para a tecnologia tomar conta. E quando a tecnologia toma conta, a gente fica de fora. A menos que a gente se antecipe com isso. Então, quero te dizer o seguinte. Se você não começar a entender hoje como funciona o mercado das criptomoedas, você muito provavelmente vai estar em mais lençóis daqui a algum tempo. Então, com isso, eu só quero dar início ao nosso curso grátis de criptomoedas para leigos. Então, fica grudadinho aí, qualquer dúvida que você tem de qualquer coisa que eu falei aqui, até porque eu não falei tudo, tá, pessoal? O que eu falei aqui é só apenas uma pequena ponta que explica tudo isso que a gente está vivendo, tá? Eu não estou querendo dizer que o que eu disse aqui explica toda a economia global, mas eu dei um bom motivo aqui para você entender que nós estamos nos encaminhando para a digitalização completa da economia, para o fim do dinheiro de papel e início da era das criptomoedas. Então, qualquer dúvida que você tiver é legítima, então é só você dizer aqui nos comentários que vai, inclusive, ajudar na pauta das outras aulas. Tá legal? Então, até o próximo vídeo. A gente se vê. Tchau, tchau.